Oi, pessoal. Mais uma vez aqui no Multistúdios, essa beleza de local que eu já estou começando a me afeiçoar tanto que já faz falta quando eu não venho aqui. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito especial e vai falar sobre uma coisa que todo mundo gosta, né? Que é ganhar dinheiro. Eu trouxe hoje para vocês a Laisa Correia. Laisa Correia? Laisa Correia, isso. Tá certo, acertei. A Laisa, ela é engenheira mecânica. Engenheira mecânica. Já trabalhou em estaleiro, já fez projeto de navio, de parte de navio. E aí, de repente, ela pivotou e foi para o mundo das finanças. E hoje ela é especialista, é um analista de investimento e que tem um nicho onde ela trabalha, que é o nicho dos médicos. Então, ela vai ensinar os médicos a ganhar dinheiro. Não é isso, Laisa? É bem isso. Na verdade, hoje o meu foco em atender são as médicas. As médicas? As médicas. Ainda tá, quer dizer, mais nichado ainda, Mais né? nichado ainda. Eu achei que era médicos. Eu atendo médicos, mas médicos só que eu não venho através de indicação. Mas o meu nicho mesmo, meu atendimento nas minhas finanças, do foco é na assessoria de finanças para médicas. Tá, mas me conta aí essa história. Eu fui saber que você é engenheira mecânica. Isso. Sou engenheira mecânica. Na verdade, a minha formação técnica, eu comecei num colégio técnico como técnico em construção naval. Então, entrei no mercado naval fazendo a parte de projeto de navios. Construindo na parte de construção de navios. Mas você fazia o quê? O projeto de casco, Isso, na parte do projeto de plataforma fixa. E aí, em 2010, eu entrei na faculdade de engenharia mecânica. Me formei em 2016. Em 2016, não sei se você vai recordar, teve uma grande crise aqui na área naval. Sim, quebraram todos os estaleiros. Isso que foi naquela época até Tenho uma amiga que já faleceu, que ele era um dos sócios da EMAC, estaleiro EMAC. E eles quebraram, na época, porque o governo tinha encomendas. Foi na época da Lava Jato que estourou, né? A parte de... Foi antes, bem antes da Lava Jato. Pouco isso. Foi bem antes. Depois piorou tudo. Eles tinham encomendas vou dizer, de Petrobras, Vale do Rio Doce, as grandes empresas que transportavam o minério ou petróleo, ou alguma coisa assim, e eles recebiam encomendas via o governo. Tinha uma entidade que chamava Sunaman, Superintendência Nacional de Marinha Mercante, uma coisa assim. Acho que era isso. Que era por onde vinham as demandas para os estaleiros. E eles investiram muito, contrataram gente, cresceram, compraram espaços para aumentar os diques, né? E, de repente, o governo, olha, acabou a brincadeira, a gente não vai encomendar mais navio nenhum. Foi quebrou todo mundo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo em 2016. Na verdade, foi em 2014. Eu trabalhava num grande estaleiro ali de Niterói, na cidade aqui do Rio. E a gente estava com um navio na carreira para entregar. Era uma doideira, assim, correria, trabalhando até 7 horas da noite, 8 horas da noite. E no dia seguinte eu fui trabalhar, quando eu cheguei lá, um aviso, assim, volte para casa, que for quando for pra gente... Game over. Não, nem esse aviso, volta para casa, a gente está tirando aqui, vai dando alguns dias e o seu superior vai entrar em contato com você. E nunca mais entraram. O navio na carreira, a gente chama o motor principal do navio no pátio, mais de milhões. Um dinheiro nosso, né? Na verdade, porque lá esse estaleiro também trabalhava para a Petrobras, que prestava serviço para o governo. E aí eu me vi assim, falei, caramba, e agora? Eu com um diploma embaixo do braço, porque eu tinha acabado de me formar. Você acabou de se formar? Acabado de me formar. Peguei meu diploma em agosto de 2016. E, se eu não me engano, ocorreu em outubro de 2016. Assim, foi... E eu fiquei foi uma época que foi muito difícil para mim, porque eu fiquei muito perdida, sabe? Então, aí você resolveu mudar para o outro lado, né? Agora eu vou ficar do lado do dinheiro, né? E não foi bem assim. Na verdade, eu tive a oportunidade de trabalhar numa corretora. Eu estava parada, sem ter... aguardando o estaleiro voltar. E aí um conhecido falou, olha, estou com uma oportunidade aqui na minha corretora, eu preciso de alguém para fazer a parte administrativa. Eu falei, olha, eu até vou, mas quando o estaleiro voltar, eu vou ter que voltar, porque eu me formei, estava fazendo pós-graduação na época, em equipamentos onshore e offshore. E ele, não, tudo bem, beleza. E aí foi onde eu entrei no mundo das finanças, através de uma corretora, que trabalhava na época, ele também tinha um foco de atendimento de médicos.
E lá eu conheci os meus 2 sócios hoje, Gilberto e Ulisses, que estão no mercado há mais de 15 anos, 2. Ulisses Dias? Ulisses Nunes. Ah, porque eu entrevistei aqui o Ulisses Dias. O não. Tiuli. Tiuli não. Ulisses Nunes e o Gilberto. E eles já estão no mercado. O Ulisses, ele é especialista na parte de vida e previdência e o Gilberto na parte de investimento internacional na área de saúde. Foi lá que eu os conheci. E, na verdade, assim, quando eu entrei nessa corretora, eu até tentei fazer ali uma época um trabalho na parte comercial, mas eu nunca me achava comercial. Eu não gostava dessa coisa de eu ter que vender. A única experiência que eu tive com vida foi quando eu tinha 17 para 18 anos, aquele primeiro emprego que você vai trabalhar em loja. Foi muito legal, mas eu falei assim, não, cara, isso aqui não é para mim. Eu gosto da parte técnica, gosto da parte administrativa, eu gosto de mexer com números, já gostava de mexer com números. Você é engenheiro, né? Você é de matemática, você não é de exata. Você é de exata, você não é de humanas. De humanas, exatamente. E aí eu tive uma experiência de trabalhar na parte, na parte comercial. Eu falei, não, isso não é para mim. Só que aí passou o tempo, e aí eu conheci o Gilberto e o Ulisses nessa corretora, e eu comecei a ficar... Eu ficava admirada na forma como eles trabalhavam com os clientes, a forma como eles tinham... E uma coisa me marcou muito... A relação deles com os clientes, sabe? Sim. Uma coisa me marcou muito uma vez quando a gente estava nesse escritório e tinham vários outros assessores, assim, e o Ulisses chegou de uma reunião e ele tinha vindo de um velório, então ele tinha passado por um velório de uma cliente que ele meio que insistiu para que ela contratasse uma solução de proteção. Ela era o esteio da família, como a maioria das médicas hoje trabalham. A maioria das médicas hoje, elas acabam sendo, ou junto com o parceiro, então quando elas são solteiras, né? Elas acabam sendo ali as responsáveis financeiras pela família. E com essa médica não era diferente, e o marido dela ainda fazia faculdade, e ela ainda ajudava o marido na faculdade. E ele insistiu para que ela fizesse aquela solução de proteção, e passou 4 meses depois, eles tiveram um acidente de moto. E ela veio Morreram os dois? Não, ela veio a falecer. Ela estava na garupa, né? E ele perdeu a perna. E aí ele contando que ele tinha ido no velório, e quando ele chegou lá, que a família retribuiu para ele de uma forma muito grande, sabe? E aí ele contando aquilo, eu falei, nossa, então é isso que é uma das coisas que fazem, né? É esse impacto que tem na vida. E ali eu comecei a olhar com um carinho maior para a parte comercial, porque eu ficava muito na parte do pós-venda, né? Na parte de atendimento do cliente e tudo mais, e eu comecei a olhar de uma forma diferente. E aí, em 2019, a gente entendeu que a gente precisava se unir, cada um dentro... Porque assim como na medicina você tem as áreas... Sim, as especialidades. As especialidades, Você tem o cardiologista que cuida do coração, o neuro que vai cuidar da cabeça. Na área de investimentos é a mesma coisa. É um mercado muito amplo, que tem muita informação. Então, para que você tem muitos produtos, né? Muitos produtos, E não só produto, né? Serviços também. E aí a gente entendia que cada um tinha que ter a sua especialidade. Né? O Ulisses já estava há mais de 20 anos no mercado com vida e previdência, o Gilberto está há mais de 15 na parte de investimentos. E eu entrei na parte investimento internacional e eu falei assim, a gente fez a nossa composição ali da nossa empresa para eu atender somente a parte de investimento nacional. E aí, como eles já tinham uma carteira de clientes, já trabalhavam com algumas clientes, eu comecei a atender essas clientes. E aí foi daí que Por que você entrou nesse nicho de médicas? O que te levou para isso? Você já tinha tido uma experiência trabalhando na área de medicina, né? Eu trabalhava, mas ali eu atendia mais os assessores, que eu ficava mais na parte administrativa. Mas foi quando a gente se juntou, nós 3, eles já tinham uma carteira de clientes. Que eram médicos. Que eram médicos. E eu comecei a atender esses médicos. E aí, em algumas outras indicações. E passei por uma situação meio chata com o cliente, que eu cheguei no escritório muito chateada, falei com o meu sócio, falei, cara, eu não quero mais atender, se eu pudesse, eu não atendia mais homens. Gilberto, aconteceu isso. Ele, cara, por que você não atende médica? Faz o seguinte, atende só mulher. Você, se dá bem, todas as meninas que conhecem você, todos os nossos clientes, atende só médica e passa a atender o médico só que vier indicado. Eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, poxa, mas aí eu fico muito... Nichada, né? Eu fico muito... Engessada, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, foi quando eu comecei a fazer a parte do marketing, com a Vivi, com o pessoal da hashtag. E nessa conversa com eles, eu falei com eles que tinha acontecido, né, e tal. E eles, cara, e aí eu falei, olha, eu me propus de só atender as médicas. Aí eu falei, só que, Vivi, eu fico com medo, né? Porque eu fico muito direcionada. O que você acha? Cara, é isso mesmo. Você tem que se... Sim. Quanto mais especialista você for,
Eu acho engraçado você falando isso, porque eu trabalho com consultoria. Eu atendo, assim, centenas de empresas, né? Eu já trabalho há 25 anos como consultor, eu já peguei mais de 1.000 empresas, já passou por mim, né? E, recentemente, eu peguei uma empresa que estava começando, era uma empresária, que ela queria criar um negócio para proprietários de cachorros da raça Dachshund. Dachshund. É o Basset, aquele salsicha. Ah, sim, o salsichinha. Chama Dachshund, né? Aí eu falei, mas escuta aqui, não é... Já para proprietário de cachorro já é um nicho. Proprietário de cachorro da raça tal é um nicho menor ainda. Só que ela mostrou a quantidade de proprietários desse cachorro que existe, marca, né? dessa raça. Dessa raça. E aí tinha uma história por trás de tudo isso. E eu vi o seguinte, quanto mais nichado é o negócio, você está penetrando num nicho e você se especializa naquele nicho, e aí o que acontece? Você passa a ser referência para aquele nicho. Ah, não, investimento, eu sou médica, mulher, Ah, não, tem que ser com a Liza, porque a Liza é especialista em mulheres médicas. É isso, e foi muito curioso, porque... É verdade isso? É verdade. Funciona isso? Funciona muito, e assim, é muito curioso, porque quando a Vivi falou isso também, né? Ela também, muito na nossa... Aquela primeira reunião que você vai montando ali a sua marca, né? Sim. Eu falei, cara, então é. Aí eu fui conversei com uma outra, na época, cliente, que agora hoje em dia é amiga, ela... Cara, é isso que a gente precisa lá. Porque muitas das vezes a gente não tem referência. A gente... E o fato de você ser mulher, você entender... E isso é de fato, assim, porque como eu acabo atendendo muitas médicas... não é que as histórias elas se repetem, mas elas são muito parecidas. Sim, você acaba usando a história de uma, a experiência de uma, para entender a experiência da outra. Exatamente. E aí você acaba criando para você um conjunto de conhecimento muito específico daquele nicho. Isso. E você começa a poder dialogar melhor com esse nicho. Não só dialogar, mas também... Porque tem aquela coisa, né? Você consegue aprender com o erro dos outros. Sim. Então, através Você só aprende com erro, né? É difícil. Ninguém aprende com acerto. Aprendendo amor. E aí é legal porque eu consigo otimizar, vamos dizer assim, né? Fazer elas ganharem tempo por conta de, olha... E tem coisas muito específicas que acontecem com esse mercado, com a médica, com a mulher, que muitas outras profissões elas não têm, sabe? E aí isso me ajuda muito para explicar. E elas se sentem muito entendidas. Quando eu falo, olha, não é isso que aconteceu, não é isso que vai acontecer. Por exemplo, você quando é médica, não a médica, né? Mas a medicina como um todo, ela mudou muito de 2016, 2017 para cá com o processo de pejotização. O que acontece? Antes, o médico, quando ele era contratado, quando ele prestava serviço para um hospital, normalmente ele era contratado do hospital. Então, ele era um profissional, CLT, que tinha toda a questão da lei trabalhistas, ele não precisava... Ele era empregado do hospital. Ele era um empregado, muito empregado bem... formal, né? Com carteira assinada. Com carteira assinada, com férias, licença maternidade. O que aconteceu de 2016, 2017 Seguro-saúde. Seguro-saúde, com tudo. É que os hospitais, eles começaram a contratar esses médicos no modelo de contratação de PJ. Né? Então, o mercado como um todo começou a obrigar com que os médicos passassem a abrir uma empresa. Viraram MEI. No meio, não, mas a limitada, né, aquela empresa. Abrir a empresa deles para que eles pudessem prestar o serviço para o hospital. E foi uma jogada muito inteligente, porque as seguradoras não jogam para perder, os hospitais não jogam para perder. Foi muito inteligente porque eles tiraram toda a carga trabalhista, toda a carga tributária do hospital, passaram para a classe médica, né? E eles, ao mesmo tempo, eles não reajustaram os valores hora plantão como deveria ter sido. Só para você ter uma noção, 2017, 2018... a média de um plantão de 12 horas para um médico trabalhar estava ali entre R$800, R$900. Hoje, esse mesmo plantão de 12 horas, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, você vai encontrar um valor de R$1.200. Se você é especialista, R$1.500. Só que se você pega esses R$900, R$800, lá em 2016, você reajusta só com a inflação... Dá muito mais. Dá muito mais. Se você coloca a carga tributária e o aspecto trabalhista,
esse médico ele passa a não ser mais somente médico, ele passa a ser um empresário, então ele tem que entender de negócio. Ele tem que gerenciar a empresa dele. E o médico e a médica não sabe. Não sabe. Ela sabe ser médica, ela não tem essa visão de... Porque o que acontece? Não é só o médico que não sabe, né? O engenheiro que sai da faculdade, se ele monta uma empresa de engenharia, ele não sabe gerenciar a empresa dele. O contador até sabe um pouco, porque ele aprende um pouco mais de administração do que o engenheiro. Mas, por exemplo, o médico, o dentista, o profissional autônomo, em geral, ele não aprende a gerir um negócio. Ele não é preparado para empreender. Ele é preparado para ser empregado. É isso. Tá certo? Aí ele não é preparado para empreender. Então, quando acontece essa situação em que os hospitais não querem mais ter o CLT, eles querem ter uma empresa contratada. E para prestar o serviço do CLT. Exatamente. Aí o que acontece? Ele vai ter que gerir a empresa dele. E muitas vezes ele não sabe. E aí ele começa a se perder. Começa a se perder porque ele perde prazos de recolher imposto, ele não sabe que tem que fazer determinados procedimentos para que a empresa dele continue legal, né? E aí o que acontece? Ele começa a perder dinheiro e se desespera. E aí o que acontece? Muitas vezes ele vai buscar alguém para gerenciar a empresa dele, né? Para cuidar da parte administrativa, para ele poder exercer a medicina. Exatamente, é isso. Que é o que ele sabe fazer, que ele aprendeu a fazer. E que a outra pessoa não vai saber fazer, mas... E aí, o que acontece? Ele vai ter mais despesas. Então, é um dilema incrível. E eu vejo muita coisa que acontece no meio médico, que os médicos querem ter um status. Eles querem, e muitas vezes, isso eu posso te falar que já aconteceu comigo. Eu chegando com uma médica numa clínica que ela estava atendendo, ela tinha um sandeiro, porque ela atendia em outros lugares que eram... meio que de alto risco, assim, então ela não podia ter um carro. Podia até ter, mas ela preferia não ter. Quando a gente foi entrar, o porteiro, né? Não, é só pro médico. Ela, não, mas eu sou médica. Aí mostrou o crachá, assim. Aí ele, pô, doutora, mas isso aí não é carro de médico. Exatamente. Ela virou para mim, tá vendo lá? Isso porque eu tô falando para você que eu preciso trocar de carro? Exatamente. Então, essa coisa de ter que ostentar um status, né? Que ela não tem dinheiro para bancar aquele status. Então, o que acaba? Vai se endividar. Isso. O que acontece... Aí vai comprar uma BMW ou um Mercedes ou um carro de luxo para poder, ou, sei lá, qualquer outro carro, né? De luxo, e aí vai pagar uma prestação que ele vai ter que se ralar em plantão para poder pagar a prestação. E aí, se você parar para pensar, lá em 2016, o médico ganhava em torno de 25 a 30 mil reais... Ele precisava trabalhar lá 40 horas semanais, 40 e poucas horas semanais. 40 horas semanais, vamos colocar. Esse mesmo médico hoje, para ele conseguir ter esse mesmo valor em relação à inflação, ele tem que trabalhar 60. Só que ele trabalha 60 e ele continua ganhando os 25 e os 30. Então, o médico de 2016, 2017, a médica de 2016, 2017, ela não precisava fazer conta. Ela conseguia trabalhar... Ela conseguia investir, ela conseguia viajar, ela conseguia cumprir com as obrigações dela financeiras, mas a médica de hoje, que tem mais ou menos ali essa remuneração, se ela não fizer conta, ela não paga as contas direito. Ela fica devendo. Tá. E o que acontece é que essa médica, ela passa a olhar apenas para a parcela. Ela foi ensinada a olhar para a parcela e falar assim, eu tenho aqui um carro, uma bolsa que eu quero comprar de 10 mil reais. Eu tenho que dar 8 plantões. Então, eu tenho que financiar uma casa. O financiamento vai dar 8 mil reais? Então vão ser 7 plantões. Ela olha só para a parcela. Sim, ela transforma o valor em plantão. Em plantão. Em hora de plantão. Só que ela não vê que, por exemplo, e isso assim, é uma coisa que muitos brasileiros não sabem, que a composição de uma parcela, de um financiamento... A maior parte é juros. A maior parte é juros. Sim. Né? Então, na verdade, eu falo muito... Isso é até uma brincadeira que a gente... Brincadeira, assim, uma gravação que a gente fez outro dia lá na hashtag, é que a médica, ela trabalha para ser funcionária do banco. Porque se ela está trabalhando... Ou do governo. Ou do governo, mais ali do banco, porque quando ela financia o imóvel dela, ela está financiando e 90% da parcela que ela está pagando é de juros. Sim, e tem uma parte que ela paga de imposto. Então, também ela está sendo funcionária do governo. Funcionária do governo. Então, o que acontece? Aí que eu estou querendo chegar... Como é que você encontrou esse nicho e como é que você trabalha esse nicho olhando quais são as dificuldades, os problemas, as dores do nicho, para você ter soluções e ter
alternativa para, quer dizer, ter remédios para curar essas dores, Isso. né? Como é que hoje você orienta uma médica, por exemplo, que está nesse padrão aí, tem um salário mais ou menos razoável, dá para viver bem, mas não dá para comprar o carrão para ela botar na vaga lá e sem o guardador questionar, né? O trabalho que a gente faz, eu falo, tem aquele jargão que é muito mais do que... Não são só números. Nas finanças, a gente tinha uma questão antiga, né, em que falava que a maior parte das nossas decisões, elas eram totalmente racionais. As finanças tradicionais, ela falava assim, como é que a gente toma uma decisão? A gente toma uma decisão a partir das informações que a gente tem, e todas as informações... Era base matemática, né? E aí você é muito racional na sua tomada de decisão. Quando, na verdade, a maior parte das nossas tomadas de decisões em relação ao dinheiro, elas são emocionais, elas são comportamentais. Sim. Né? E o meu trabalho, o que eu faço, vai além só de olhar ali para o número. Porque se eu pego um extrato de uma médica, por exemplo, eu consigo ter a percepção do o que ela fez, qual foi o comportamento... Qual é o perfil de consumo dela? Qual foi o comportamento que ela teve por conta daquele extrato que estava lá para trás. Então, o meu trabalho ele vai além da parte tradicional de entender quanto que entra, quanto que sai, quanto que você tem que investir, mas também de entender o porquê daquela despesa. Qual é a razão daquela dívida? Daquela dívida. Tá certo. E aí, a partir daí, eu faço o que eu chamo da pré-anamnese, que eu faço um diagnóstico com ela, a gente senta, eu entendo quais são. E a primeira pergunta que eu faço para a médica, que é para justamente... São perguntas assim que são... Eu brinco assim, vai parecer um papo de coaching, sabe? Mas não é um papo de coaching. Eu preciso primeiro te entender, te conhecer, para aí sim conseguir te ajudar para que você atinja os seus objetivos. Então, eu falo, vai parecer um papo de coaching, mas não é. Peço licença porque eu preciso saber um pouquinho da sua história. E aí eu pergunto, olha, se amanhã você acordasse e você tivesse 10 milhões de reais no seu banco, 10 milhões gera uma renda hoje de 100 mil reais passiva, você não precisa mais trabalhar. Quais são os 3 sonhos que você realizaria? Lembra do gênio da lâmpada? Fala. Pede 3 desejos. Você acredita que a maior parte delas não conseguem mais sonhar? Não consegue saber quais são os desejos? Não consegue saber quais são os sonhos. Elas não têm. Porque entraram no automático, sabe? Então, você me perguntou da dor. Eu acho que hoje a maior dor de uma médica é trabalhar 60 horas semanais, muitas das vezes dormir fora de casa, porque muita gente... plantão noturno, né? Plantão noturno e acha que médico é rico. Médico não é rico, médico trabalha muito, médica trabalha muito para hoje conseguir ter um salário que realmente, se a gente for comparar com as demais profissões, é fora acima, mas se a gente parar para pensar a realidade da médica hoje, enquanto eu lá, engenheira, com 25 anos, eu estava formada. Ela, com 25 anos, estava indo na metade da faculdade. Ela começou, de fato, a ganhar dinheiro com 32, com 30 anos. Então, ela tem todo um tempo de investimento. E eu falo que é investimento... Não, e o investimento é permanente, porque ela tem que estar sempre se atualizando, tem que estar comprando equipamento novo, dependendo da especialidade dela, tem coisa nova, toda hora tem que estar comprando equipamento, tem que estar indo a congresso, tem que estar indo a simpósio, tem que estar lendo, tem que estar consumindo. Tem que saber de empreendedorismo, tem que saber de negócio, tem que entender de marketing, né? E elas investem... Eu fui casado com médica. Então, você sabe como funciona muito bem, né? Sim. Só que a minha esposa, ela nunca quis empreender, embora ela tivesse condições de fazer. Várias vezes eu incentivei ela a ter o consultório dela, ter a clínica dela, mas ela tinha aquele negócio, não. O que me garante, o que me dá segurança é o contra-cheque. Então, ela queria sempre estar trabalhando para alguém, para estar trabalhando empregada em algum lugar. Ela nunca trabalhou como PJ, ela sempre trabalhou como empregada mesmo, com CLT. Mas isso é muito recente, né? Antigamente era raro você ter alguém como PJ. Hoje em dia raro você achar o contrário. Mas ela trabalhou muitos anos como funcionária de empresa e tal. Teve o consultório dela, mas ela não quis continuar e voltou para trabalhar em clínicas, em empresas de saúde, né? E eu sempre discutia com ela isso. Você poderia estar muito melhor financeiramente se você tivesse a tua clínica, o teu próprio negócio, né? Sim. E ela assim, não, mas eu não teria segurança. Eu tenho que ter a segurança do meu contra-cheque no final do mês, está certinho. E eu prefiro ganhar menos, mas ganhar certo. Era a teoria dela, né? E viveu a vida dela toda assim.
Mas hoje em dia a médica ela não tem mais essa escolha. Não Ou tem. ela empreende, ou porque ela tem a não tem empresa. mais o CLT, né? Não, é muito ralo. Ou ela empreende, ou ela não vai conseguir. Ou vai ficar batendo plantão para lá e para cá. Plantão, então vai até ter lugares que vão contratar, mas são muito poucos na proporção, sabe? Então, você pegou esse nicho de médica, você teve uma imersão nesse nicho para entender a dor dela, as soluções que você podia dar. E como é que hoje você trata isso? Por exemplo, você estava falando da anamnese, até a gente desviou a conversa, mas você estava na anamnese aí, que você fala, não, eu estou entendendo aqui. Porque é a mesma coisa que a médica faz quando a gente vai lá, né? Faz uma anamnese. Assim, eu faço assim. Eu tenho muito problema de pele, né? Que eu sou muito claro e tenho muito problema de pele, porque eu também não me cuidei, porque não tinha cuidado antigamente. Você ia para a praia, ficava no sol, ainda passava... Quanto mais marquinhos você ainda tivesse, era melhor. Ainda passava óleo Johnson com urucum para ficar mais moreninho, né? Então você acabava com a tua pele. E algum dia a conta chega, né? Exatamente acontece a mesma coisa, né? Com a parte financeira. Você não se cuidou lá atrás e a conta chega. Você está com uma dívida que tem um juro altíssimo, que tem um prazo enorme para pagar e você não se vê livre daquilo. E aí, o que acontece? Você começa a rolar dívida, né? Você sai de uma dívida para outra para pagar a anterior. É isso que acontece com a maioria delas, porque é o que eu falei, elas olham apenas para a parcela. Então, elas olham para a parcela, elas olham para a quantidade de plantão que elas têm que dar. Eu consigo, eu vou dar mais um plantão. Só que o problema é quando o plantão que ela dá para pagar um incêndio, ele passa a fazer parte do orçamento dela e o que era uma coisa temporária passa a ser uma coisa obrigatória. E aí, o meu trabalho, quando eu inicio com essas médicas, é de fazer essa anamnese. E eu faço aquela pergunta, né? Quais são os seus sonhos? O que você... E aí eu entendo ali quais são os objetivos, os compromissos de curto prazo, de médio. E a partir dali, de acordo com o que elas fazem, o que elas já têm, o que elas não têm, a gente parte para a parte operacional ali, de entender os custos, entender as dívidas, os objetivos, os investimentos, como é que estão. Você faz uma organização financeira da vida dela. Uma organização financeira e também a análise dos investimentos que ela já tem e o que ela precisa fazer para poder chegar nos objetivos dela. Agora, você chega às soluções que você leva, você orienta, por exemplo, você tem esse tipo de investimento que tem mais liquidez ou menos liquidez, ou esse aqui dá mais juros, dá mais dividendos. De acordo com o objetivo dela, olha, reserva de emergência. Longo prazo, médio prazo. Médio prazo, reserva de emergência, onde você tem que colocar... que tem muita essa dúvida, né? Eu tenho uma dívida, eu pago a dívida ou eu faço minha reserva de emergência? Aí depende de cada caso, sabe? Mas basicamente esse trabalho de orientação na parte profissional e na parte de investimentos também, porque até recentemente eu passei numa prova, porque até no nosso mercado no mercado financeiro, você tem as segmentações. Então, eu até há pouco tempo não tinha uma certificação que é o CFP, recentemente eu tirei esse CFP, que me dá, eu aprovei, estou terminando a coisa, mas ele me dá o know-how para poder fazer a parte do planejamento financeiro. O que é CFP? Conselho... Certified Financial Planner. Tá. Certificação de planejador financeiro. É um selo internacional na parte de planejador financeiro. E ele me habilita para isso, para que eu faça parte do planejamento financeiro da médica. Porque eu costumo muito dizer assim, uma vida sem planejamento financeiro é como se você pegasse um carro e fosse dirigir e não soubesse para onde você... E tapasse o painel. E tapasse o painel, exatamente. Se você não sabe onde você... Eu uso muito isso. Sabe o gatinho da Alice no País das Maravilhas? Sim. Que ele fala assim, quer ir para onde? Não sei. Tanto faz. Então, qualquer caminho, lugar. Exatamente. Então, isso é o trabalho do planejamento financeiro, é entender, aonde você quer chegar? Eu estou aqui nessa ponta. Eu quero chegar lá, você pode ir reto na diagonal, você pode dar essa volta... E, normalmente, o que elas fazem, elas dão uma volta, da volta. Por quê? Porque nós, eu vou falar só da médica, né? Mas o brasileiro, como um todo, ele não tem na cadeira dele educação financeira. Tá. E eu acho uma coisa absurda, por exemplo, considerar que o teu limite de crédito, de crédito especial e o teu cartão de crédito são dinheiros ganhos seus. Não, aquilo não é dinheiro teu. Aquilo é uma reserva de emergência. É uma pegadinha do banco para que você Exatamente. se enrole. Porque... Então, na hora que você ultrapassa o teu limite e entra no cheque especial,
Ou na hora que você estoura o teu limite de cartão e começa a ter que parcelar, você entrou numa bola de neve que não vai ter fim. E isso implica muito na vida profissional delas. Aham. Porque o dinheiro, ele mexe com essa parte, né? Ele mexe com tudo. Tem muita gente que fala assim, o dinheiro não traz felicidade. Tem muita gente que duvida que se o dinheiro traz felicidade. Mas ajuda a gente a viver sem ela, né? Tem uma pesquisa que comprova que o dinheiro traz felicidade, desde que você saiba como utilizar esse dinheiro. Nessa experiência, é até engraçado, pensa aqui numa viagem que você fez há 20 anos atrás. Pensou nessa viagem? Sim. Para onde você foi? Há 20 anos atrás, eu fui para o Egito. Foi para o Egito? Foi com quem? Foi com a sua esposa? Com a minha esposa. Tá. E foi uma experiência incrível para vocês? Para ela foi, para mim não. 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 Ficou marcado, mas ficou marcado. Ficou marcado. Mas foi uma viagem interessante. Qual era a bermuda que você estava usando? Ah, não tenho a menor ideia. Não, acho que não estava nem de bermuda. Então. Mas você lembra da roupa? Não, claro que não. Então, o dinheiro é exatamente isso que uma das questões que essa pesquisa fala é que o dinheiro, ele traz felicidade, mas desde que você saiba como utilizá-lo. Então, uma das coisas que ele fala é, não compre coisas, compre experiência. Sabe? Mas então, isso é o marketing de hoje, o marketing de experiência. Isso. Se você... Foi exatamente, eu te perguntei aqui, qual foi a viagem que você lembrou da experiência? Sim. Sabe? Você lembrou de onde você estava com a sua esposa? Provavelmente veio a lembrança aqui, mas Sim. qual era a roupa que você estava usando? Ah, não, isso não tem a menor ideia. E o que acontece muitas vezes... Nem o que eu comi. Muitas das vezes o que acontece com essas médicas é que elas compram muitas coisas. E acaba que essas coisas, elas ficam perdidas em relação à experiência e elas acabam ficando perdidas e isso é muito ruim para elas. Então, assim, quando a gente fala que o dinheiro ele traz felicidade, já existe essa comprovação. E uma das coisas também que essa pesquisa fala, que ela é muito interessante, que ela diz que tudo tem uma referência, né? Tudo depende da referência. Porque a referência que eu tenho, por exemplo, de praia, pode não ser a mesma referência que você. Você pode viajar para o Egito e eu também viajar para o Egito e você está falando, olha, eu não tive uma experiência... Você mesmo falou agora, né? Minha esposa teve uma experiência maravilhosa. A minha não foi tão boa. Então, até em relação a isso, o dinheiro, ele pode trazer felicidade, mas se você não souber como utilizá-lo, dependendo da sua referência, da sua experiência, ela vai ser diferente. Sim, claro. Para cada pessoa, a experiência, né? A relação com aquilo é diferente, né? Isso, ela é diferente e aí isso implica muito na questão financeira, porque dependendo de qual foi a experiência que ela esteja buscando, dependendo de qual, se ela estiver muito mais focada em comprar coisas, e normalmente acontece muito isso, foi até uma coisa que a gente falou aqui, né? De que elas têm que se vestir bem, elas têm que ter o carro do ano, elas têm que ter a casa do ano, elas têm que estar... Você tem que mostrar um status. Um status, senão você não é bem sucedida. E aí acaba que, para conseguir ter acesso a tudo isso... Você acaba se endividando. Se endividando, e acontece muito isso, sabe? Então, bom, Lais, a gente estourou já o tempo aqui. Como assim, gente? A gente foi no papo, o papo vai longe aqui. Então, a gente até tem que ver como é que a gente vai fechar isso. Eu acho que tinha muito mais papo para a gente seguir. Mas, infelizmente, a gente está aqui, já tem uns 40 minutos. Gente, mas passou muito rápido. Passa rápido, bom, sim. Tá bom. Pois é, que o papo fluiu. E como a gente não tem uma pauta, o papo é livre, né? Então, um papo puxa o outro. Então, vai seguindo. Mas eu achei bacana, só para eu fazer um fechamento, depois passar para você também. Você saiu de um meio de engenharia, de construção naval e tal, e veio para o meio das finanças e veio para uma área em que você quase que é assim uma psicóloga, né? uma orientadora, né? de profissionais, né? Que dentro de uma área que eles não têm nenhum, vamos dizer assim, conhecimento prévio, né? Não tem nenhuma formação e acabam ficando meio perdidos, né? Então, eu acho bacana a primeira coisa, porque como esse programa ele é um programa que está estruturado em cima de empreendedorismo, de inovação, de gestão de negócio. A gente falou de gestão de negócio aqui. Sim. Gerir um negócio hoje, uma médica gerir sua própria empresa, né, para poder trabalhar, exige dela um conhecimento que envolve essa parte de finanças, né? Então, eu acho que é bacana você ter entrado nisso e mostrar. Primeiro, dentro da administração, você fez um negócio na tua vida profissional que a gente chama de pivotar. Ou seja, você estava num rumo, de repente você mudou o rumo, foi para outro lugar, né?
você estava na área de engenharia naval e hoje você é uma... A Vivi fala que hoje eu não deixo a vida das médicas que eu atendo afundar. Antes eu não deixava os navios, hoje eu não deixo... hoje você não deixa o barco delas afundar. Continua ligado, então, na área naval, né? E eu acho bacana também que você usa o próprio procedimento do médico para tratar do médico, né? Isso. Você fazer a anamnese, entender a vida pregressa dele, onde é que ele contraiu aquela doença ali, aquele juro que ele está pagando, não é? Isso. É isso aí. Então, eu acho bacana esse teu trabalho, essa tua atividade, né? E, mais uma vez, o fato de você ter escolhido um nicho, e um nicho muito fechado, né? Porque não é só médico não, da medicina, é médicas mulheres, né? Isso. Então, você acaba se aprofundando muito, como o médico se especializa, né? Sim, quanto mais especializado ele é, mais ele conhece daquela área. Então, você passa a conhecer mais esse mercado. E aí eu queria deixar para você finalizar, falar como é que essas médicas desesperadas te encontram e o que você faz para poder atrair essas médicas, né? Qual é a tua forma de se comunicar com esse mercado? Ah, bacana. Quero primeiro te agradecer por essa... Não, eu que tenho que agradecer, por essa oportunidade. porque você é o conteúdo do papo aqui. Né? Mas foi excelente, essa excelente oportunidade, quero te agradecer. Bom, como que eu faço? Hoje, eu tenho o Instagram, né, que hoje é a maior parte dos profissionais que Como é que é teu Instagram? Laisa Correia. Laisa com Y, né? L-A-Y Correia. Correia. Isso. Você está no Instagram como Laisa Correia. Laisa Correia. A gente cria um conteúdo lá, inclusive até com o pessoal também da hashtag. Tem o meu WhatsApp, tem o telefone no trabalho, que pode também entrar em contato comigo. Qual é a tua empresa? Como é que é o nome da tua empresa? O nome da minha empresa é GW9 Capital. GW9 Capital. Isso. E vocês têm site, tem alguma presença da GW9 Capital. E eu também sou associada à Alvo Investimento, que é um escritório credenciado a XP Investimento. Alvo Investimento, isso. Que também é um escritório credenciado a XP. Então, a médica que precise, que ela entenda, nossa, eu preciso começar a organizar a minha vida, eu não quero mais ser obrigada a dar plantão até o final dos meus dias, eu não quero ser dependente da medicina. E não é ser dependente, não é deixar de fazer a medicina. Sim, mas ter algum tipo de ganho. De ganho. Para poder curtir a sua vida de uma forma saudável. É a chamada independência financeira. Exatamente. Né? Então, esse é o trabalho que eu faço. Eu faço um trabalho de uma anamnese, eu entendo qual é o cenário dela, onde ela quer chegar. Hoje e prescreve os remedinhos. Prescreve os remedinhos, exatamente. E aí é um trabalho que hoje eu falo que eu sou muito feliz no que eu faço, porque eu encontrei de verdade um propósito. Não tem preço para mim quando... semana passada aconteceu até isso, que uma médica chegou para mim e falou, Laisa, o seu trabalho está sendo melhor do que se eu tivesse num psicólogo. Você falou agora do psicólogo, né? Sim, porque acaba tendo esse trabalho também, né? E ela me fez, eu fico toda arrepiada. O que ela me fez, eu falei, olha, assim você vai fazer eu chorar. Ela, não, mas é verdade, você está mudando muito a minha cabeça, mudando muito a minha vida, eu só tenho que te agradecer. Quando a gente faz isso, eu vejo isso também quando eu faço consultoria, né? Às vezes tem empresário que no final diz, poxa, você me ajudou tanto, eu nunca chegaria a esse ponto. Isso não tem preço. Não tem preço. Não tem. Isso vale mais que dinheiro. Porque você fica feliz de saber que você contribuiu para ajudar alguém, não é? Lei do retorno. Exatamente. Acredito muito nisso. Exatamente. É isso. Laisa, muito obrigado. Muito obrigada, foi muito Sérgio. bacana ter você aqui. E a gente possivelmente vai se falar mais vezes, tá? Com certeza. Porque eu acho que esse assunto ele merece ter uma continuidade. Vamos sim. Tá bom? Tá marcado. Muito obrigado. Um beijo. Beijo.